Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Bem, nós paramos anteriormente na pergunta 584. Encerramos o capítulo 10, estamos entrando agora no capítulo 11, que vai falar dos três reinos. O reino mineral e as plantas e o reino animal, que é o homem. E vai falar também sobre a mente e psicose, ok? Aqueles que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que gostem do jeito que a gente faz esse estudo, né? E peço que se inscrevam no nosso canal e dê aquele like de joinha, porque isso vai ajudar bastante ao nosso canal, porque esse canal não é meu, é de todos nós que participamos, ok? Depois de ler esse livro por completo, nós vamos ler então o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Eu quero falar para vocês que estão chegando pela primeira vez também que eu dou minhas opiniões, eu não concordo com tudo que os Espíritos falam aqui, ok? Eu sou espírita porque acredito na reencarnação, porque já trabalhei, enfim, eu não tenho motivo para não ser espírita, mas tem coisas que eu não concordo. Caso vocês não concordem com as minhas opiniões, fiquem à vontade. Pode fazer o comentário de vocês. Se tiver alguma dúvida, eu puder ajudar a esclarecer, eu terei imenso prazer, né, em falar com vocês, seja no que for, ok? Concordando com aquilo que eu penso ou não concordando. Bem, vamos lá? Então, como eu falei, esse capítulo vai falar sobre os três reinos. Ele vai começar falando sobre os minerais e as plantas, ok? E Kardec pergunta: que pensais da divisão da natureza em três reinos? Porque na época o ser humano já tinha dividido em três reinos, ou em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Resposta: são todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Materialmente falando, claro. Sob o ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Então, sob o ponto de vista moral, existe realmente 4 graus, né? Sim, porque o reino animal, ele subdivide, né, no reino animal racional e o irracional, certo? Então, do ponto de vista moral, são 4, claro. Mas vamos lá. Ele conclui dizendo: esses 4 graus têm, com efeito, caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não tem senão uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm a mais uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Quer dizer, ele não tem o entendimento da sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas, nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Pergunta: as plantas têm consciência de sua existência? Claro que não, né? Não, elas não pensam, não têm senão vida orgânica. As plantas experimentam sensações, sofrem quando mutiladas, por exemplo.
Resposta: as plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepção e, por consequente, não têm sentimento de dor. É por isso que a planta ela sente, né? Mas ela não sabe o que é dor. Ela sente uma energia, né? Aquela energia da agressão de alguma coisa. Tanto é que tem gente que conversa com as plantas, né? Cientificamente já foi provado que toda planta que é bem cuidada, né, que recebe essa energia de amor, elas correspondem, né, numa atividade muito maior do que as outras plantas. Vamos lá. A força que atrai as plantas, umas para as outras, é independente de sua vontade? Claro, se ela não tem inteligência, né? Sim, visto que não pensam. É uma força mecânica da matéria, que age sobre a matéria. Elas não poderiam se opor. É uma força mecânica, né? A lei de atração, né? Certas plantas, tais como a sensitiva, a dionéia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade. E, em certos casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la, e a qual parece amar uma armadilha para em seguida matá-la. Essas plantas são dotadas de faculdade de pensar, elas têm a vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal, são uma transição de uma para outra? Resposta: tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não pensam, não têm senão um instinto cego e natural. O organismo humano nos oferece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como das funções digestivas e circulatória. O píloro se contrai ao contato de certos corpos para lhe negar passagem. Deve ser como na sensitiva, na qual os movimentos não aplicam de modo algum na necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade. Ela age mecanicamente, né? Pergunta 590. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir daquilo que lhes pode prejudicar? Resposta: há, se sequer, uma espécie de instinto, dependendo da extensão que se dá a esse termo, mas puramente mecânico. Quando, nas operações de química, observais dois corpos se reunirem, é que se ajustam reciprocamente, quer dizer, há afinidade entre eles. No entanto, não chamais a isso de instinto. Está mais na lei de atração. Não é instinto, eles não pensam. Vamos lá? 591. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de uma natureza mais perfeita? Resposta: tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Então não tem muito o que falar aqui, né? Ele está explicando bem simples. Não tem nada de muito especial na vida das plantas. Os animais e o homem. Pergunta 592. Se compararmos o homem e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida, porque certos animais têm, a esse respeito, uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa? Eu não concordo com isso que Kardec pensa, né? Animais têm, a esse respeito, uma superioridade notória sobre certos homens. É o que ele acha, né? Que isso não existe. Não há
Tem gente que até hoje, olha que foi Kardec naquela época, 1860, tem gente que até hoje diz que o animal é o melhor amigo do homem, é melhor do que o homem é para o homem. Admira mais o animal do que o próprio ser humano. Isso é absurdo. Vamos ver o que ele fala aqui. Sobre esse ponto, vossos filósofos não estão quase nada de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Eles estão todos errados, tá vendo? Também acho. O homem é um ser à parte, que se rebaixa algumas vezes muito baixo, ou que pode se levar bem alto fisicamente. O homem é como os animais, menos dotados que muitos deles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para a sua necessidade e sua conservação. É verdade que seu corpo se destrói como dos animais, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobre homens que vos rebaixais abaixo da brutalidade, não sabeis vos distinguir? Reconhecer o homem pelo pensamento de Deus. Quer dizer, é muito... Tem essa ideia, né? De que o homem não vale menos que o animal. É uma ideia muito errada, né? Agora vamos lá, pergunta 593. Pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? Resposta: isso é ainda um sistema. É verdade que domina o instinto na maioria dos animais, mas não vês que agem com uma vontade determinada? É a da inteligência, embora limitada. Vocês entendem? Tem gente que fala que os animais têm sentimento. Não, eles não têm sentimento, tem inteligência limitada. Sentimento é uma coisa do ser humano. O que é sentimento? Né? Você sentir dor, você chorar, você sentir saudade. Né? Aí você fala assim, mas o cachorro, quando vê a pessoa, fica pulando de alegria. Claro, mas ele não entende sentir a falta daquela pessoa, mas ele não pode dizer, eu estou com saudade. Entende que o sentimento é raciocínio. Quando ele vê aquela pessoa, ele pula de alegria. Às vezes a pessoa viaja, some, dono do seu cachorrinho, ou seja o animal que for. O animal não quer comer direito, ele sente falta. Mas ele não está pensando, meu dono foi embora. Isso é sentimento, certo? É você sentir e saber o que está sentindo. Eles sentem, mas não sabem o que sentem. Deu para entender? Eles não conseguem definir. Então, é uma inteligência, sim, claro, mas é limitada. Vamos ver, ele conclui a resposta aqui. Além do instinto, não se pode denegar a certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir com um sentido determinado e segundo as circunstâncias. Há, portanto, neles uma espécie, que eu falei, de inteligência, cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazerem suas necessidades físicas e proverem a sua conservação. Entre eles, nenhuma necessidade física e proverem a sua conservação. Entre eles, desculpa, eu repetir aqui. Entre eles, nenhuma criação, nenhuma melhora. Porque eles não criam nada. Fala de criação de criar. Eles não melhoram nada. Por mais que você cuide do bicho em si, nem não melhora nada. Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, aquilo que fazia outrora ou fazem hoje. Nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. O filhote isolado dos demais, da sua espécie, por causa disso, não deixa de construir seu ninho com o mesmo modelo, sem ter recebido ensinamento. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, quer dizer, quando você adestra, né? Seu desenvolvimento intelectual
sempre fechado em limites estreitos, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, porque não tem nenhum progresso que lhe seja próprio. Esse progresso é efêmero e puramente individual, porque o animal entregue a si mesmo não tarda a retornar para os limites estreitos traçados pela natureza. Quer dizer, você pode adestrar o cachorro e tudo mais, mas se você largar ele novamente no mato, ele volta, né, ao seu comportamento natural. Vamos lá. 594. Os animais têm uma linguagem? Resposta. Se entendeis uma linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Um meio de se comunicar entre si, sim. Eles se dizem muito mais coisas do que acreditais, mas sua linguagem é limitada, como suas ideias, as suas necessidades. Quer dizer, dizem, né, que o golfinho, depois do ser humano, é o animal mais inteligente, né? Aí muita gente aí já está confundindo tudo, falando que os golfinhos são espíritos de planetas superiores que vieram nos ajudar. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, planeta superior, eles são bem, no meu ver, é um planeta bem burro, entendeu? Porque o cara fica dentro d'água, o espírito vai ajudar o que na evolução humana? Pelo amor de Deus, tem gente que acredita em cada uma que eu vou te contar. Tem uma porção de gente aí que estudou espiritismo, que é espírita, outros que já foram espíritas, e falam que o animal, o golfinho, são muitos deles espíritos de planeta superior que vai aqui ajudar. Pelo amor de Deus, minha gente. Vai ajudar lá dentro d'água, no meio dos outros golfinhos, vai ajudar a humanidade? Só Jesus na causa. Eles acreditam nisso, porque veio um extraterrestre e falou para ele isso. Se um extraterrestre falar isso para mim, eu falo, cara, então é do teu planeta? É do nosso planeta. Então vocês são tudo burro. Muito mais burro do que eu, me desculpe. Embora eu seja bem estúpido e ignorante ainda, minha inteligência não me admite que... Vamos supor, como pode o golfinho lá dentro d'água ajudar a humanidade em quê? Fala para mim. Pelo amor de Deus, né? Tem mil e uma forma muito melhor do que essa, não é não? A não ser que ele esteja limpando o mar lá, fazendo faxina. Às vezes eu fico falando umas coisas aqui meio absurdas, mas é uma coisa absurda que a gente ouve falar. Agora, se eu fosse... Nós, por exemplo, você quer levar a civilização a uma tribo indígena, né? A civilização comparada a uma tribo que vive no meio do mato, né? Porra, tem muito mais bem-estar, né? Vive muito melhor. Então tudo bem, você vai lá para aquela tribo, sai da tua cidade e vai levar os recursos que você tem e mostrar para eles, né? Remédio, medicamento, transporte, tudo que tem a civilização moderna. Então você está levando do teu para ele, você está fazendo com que eles aprendam alguma coisa. O que o golfinho vai ensinar para a gente? Lá dentro da água, vai ficar berrando, gritando. Só Jesus na causa. Eu vou te contar, eu fico espantado quando vejo essas pessoas falar que são espíritos de planeta mais elevado que vem aqui e encarna. Pelo amor de Deus, não vou nem... É coisa absurda. E as pessoas ficam boladas se você falar que, não é, que é mentira deles. Que é receber o comunicado do extraterrestre, pelo lado de não sei onde. Pelo lado da milésima dimensão. Porque agora a novidade são dimensões. Mas tudo tem um princípio, né? A pessoa começa a se deixar levar por mentirinhas pequenas e elas vão crescendo. A gente já leu ali atrás, já estudamos, tem uns 2 capítulos para trás, parece, um capítulo, acho, falando sobre a obsessão. E ela começa assim, pouquinho, né? Para se tornar uma obsessão mais severa, se tornar uma possessão, que aí já é diferente, é um grau mais elevado, né? E chegar até na fascinação, que é o pior de tudo. É assim que as pessoas vão. Começa devagar mesmo. Agora vamos lá. Quer dizer, se comunicam, é uma coisa, inteligência é outra. Vamos lá. Os peixes com efeito, que emigram em massa, como as andorinhas, que obedecem
ao guia que as conduz, devem ter meio de se informarem, de se entenderem e de combinarem, talvez por uma vista mais penetrante, que lhes permita distinguir os sinais que fazem. Pode ser também que a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Qualquer que seja, é incontestável que eles têm um meio de se entenderem, como todos os animais, privados de voz, e que fazem trabalhos em comum. Deve-se espantar, depois disso, que os espíritos possam se comunicar entre si sem o socorro da palavra articulada? Que ele aproveitou e deu um pitaco aqui, né? E algumas pessoas já acham que o espírito precisa das palavras. Não, não precisa. Pela vibração mesmo da água. Ele está dando exemplos aqui. Por exemplo, os pássaros, né? Eles se comunicam. Como é que eles se comunicam? O pássaro, o macho, geralmente ele canta, né? E a fêmea não canta. Mas por que o macho canta? Para atrair a fêmea, ok? Esse é um dos motivos do pássaro cantar, para atrair as fêmeas, né? E quando um pássaro macho encontra outro pássaro macho, em algumas espécies, eles cantam um para o outro, como se fosse uma competição, né? Mostrar que o canto dele é melhor do que o outro. É uma disputa entre ambos para ver se conquista tal fêmea, tá? Mas antes que eles cantem, eles têm um chamado, né? Como se estivesse chamando. Ele pia chamando o outro pássaro, certo? Isso a gente fala que o pássaro está chamando, ele dá um pio, não é canto. Então é uma linguagem, é uma comunicação, sim. Um chama o outro, tá? Um chama o outro, ou seja, um chama o outro da mesma espécie, seja macho ou fêmea. Ele chama, ele dá um pio, chamando, certo? E o cantar é para demonstrar para aquela fêmea que o seu canto é lindo, maravilhoso, para atrair a fêmea. Então, tem como se comunicar? Claro que tem. Agora, é uma inteligência? Claro que é uma inteligência. Agora, como é que comparar com a inteligência do homem aí é outra coisa. É que as pessoas gostam mais de confundir, né? Vamos lá. Olha que pergunta. Como é que o pássaro... Olha que pergunta. Os animais têm o livre-arbítrio de seus atos? Se pergunta, se ele não tem inteligência, ele não tem livre-arbítrio. Ele faz porque faz. Livre-arbítrio é para quem vai ter uma consequência do seu ato. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver a resposta. Eles não são simples máquinas como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode ser comparado ao homem. Sendo muito inferiores ao homem, eles não têm os mesmos deveres, está vendo? Quer dizer, livre-arbítrio gera o que? Uma cobrança do que você fez, da sua liberdade. Então ele não tem dever nenhum. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. 596. De onde provém a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? Está falando papagaio, né? E porque essa aptidão se encontra antes nas aves que no macaco, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a sua. Quer dizer, porque né, o macaco, já que parece mais com o homem, não tem a capacidade de falar, né? Já que ele parece fisicamente mais com o homem. Resposta. Conformação particular dos órgãos da voz, secundado pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos e certas aves imitam a voz. Porque eles pensam que será que Kardec pensava? Ele imita por imitar, o hábito de imitar, né? Os pássaros, porque tem cordas vocais. E a sua conformação física permite. O macaco não tem condição de... porque não tem cordas vocais. Vamos lá. 597. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Aí sim.
Boa pergunta de Kardec. Sim, e que sobrevive ao corpo. Então, eles têm alguma coisa além da matéria que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Resposta: é também uma alma, se quiserdes isso. Se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e Deus. Para vocês verem, né? Só que esse animal, essa distância é enorme, né? Mas a alma desse animal vai se tornar um espírito como somos hoje. Ok? Vamos lá. 598. A alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de si mesmo. Olha, a consciência de si mesmo não, né? Claro que não. Vamos lá a resposta. Sua individualidade sim, mas não a consciência do seu eu. Senão seria espírito igual a gente, né? A vida inteligente permanece no estado latente. Olha bem como é que está aqui. A vida inteligente no animal está em estado latente, ou seja, adormecida. Então, quando despertar, vai ser o quê? Se tornar espírito. Aí entra na fase da humanidade. Nós já passamos por isso, minha galera. 599. A alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um animal antes que eu. Claro que não, né? Se não tem consciência, vai escolher. Não, ela não tem livre-arbítrio. Já falou lá em cima. Ela não tem livre-arbítrio. Vamos lá. Número 600. A alma do animal, sobrevivente ao corpo, está depois da morte em um estado errante como a do homem? Estado errante é tipo você se preparar para reencarnar. Claro que não, ela deve ficar no ambiente próprio dela, mas não estado errante. Olha bem o que ele fala. É uma espécie de erraticidade, visto que não está unida ao corpo. Mas não é um espírito errante. Claro que não, né? O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal. A alma do animal, dos animais, não tem a mesma faculdade. O espírito animal é classificado, depois de sua morte, pelos espíritos que a isso compete e quase imediatamente utilizado, não tendo tempo de se colocar em relação com as outras criaturas. Certo? É quase que reencarna imediatamente. E tem um guia responsável, né? Por essas almas. Pergunta 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Meu Deus do céu. Já falou que essa alma vai se tornar o quê? Um espírito errante? É claro que sim, né? Resposta. Prendendo aqui que o vento aqui está... Quer dizer, a alma do animal obedece a um progresso? Claro que sim, eu já falei isso. Vamos ver a resposta. Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem. São para eles servidores inteligentes. Como aqui, né? Não há nisso nada de extraordinário. Imaginemos nossos animais, os mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo, com uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, que não poderiam fazer sob a direção do homem. Alguns só adestrados fazem algumas coisas, claro. O homem precisa ensiná-los. 602. Os animais progridem com o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas, né? Ele não tem inteligência para escolher.
ou pela força da escolha? Resposta, pela força da escolha. Por isso, para eles não há expiação. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Resposta, não. O homem é um Deus para eles, como outrora os espíritos foram deuses para os homens. Ele está dando um exemplo, né? Basicamente aqui. Gente. Vou parar por aqui, que já chegou nos nossos 30 minutos. Na pergunta 603. E depois vamos darmos continuidade na pergunta 604. Ok? Então, aqui ficou a primeira parte. Eu já expliquei para quem, né, já conhece o nosso canal. Quando o capítulo é muito longo, e é claro, para eu ler um capítulo todo desse, levaria horas. Tem capítulos enormes. Então, não ia ficar uma coisa, né, muito legal para a gente ouvir 1 hora, 2 horas. Então, por isso eu divido em partes, ok? Dependendo do tamanho do capítulo. Geralmente eu leio e faço estudo durante, nesse período, 30 minutos, fazendo comentários e lendo. Então, está na hora de nós pararmos na primeira parte. A próxima será essa pergunta aqui. A pergunta 604. Bem, fiquem com Deus, que tenham uma ótima noite e um ótimo fim de semana para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E não esqueçam, mesmo para aqueles que já são inscritos no nosso canal, não esqueça de dar o like, dar aquele joinha, ok? Que aquilo ali nos ajuda bastante a compartilhar com o maior número de pessoas esse conteúdo. Então, até a próxima. Tchau, fiquem com Deus.